Catarinense, pra frente furacão, simbora esquadrão de aço, és o tesouro do meu coração. Fala galera do canal Bate Pronto, avante Figueirense, estamos aqui para falar um pouquinho do nosso time, falar um pouquinho do Furacão, essa temporada tão conturbada que começou do jeito que ninguém esperava, né? O Figueirense já está eliminado do Campeonato Catarinense, da fase principal, já absorveu a notícia, já está no quadrangular da morte, até aqui uma vitória e uma derrota, tem aquele pontinho extra, por isso 4 pontos, mas uma temporada que ninguém esperava aí que o Figueirense começasse tão mal, já eliminado logo na primeira fase. Porém, o vídeo de hoje é para falar um pouquinho mais sobre o extracampo, falar um pouquinho mais sobre o que tem acontecido nos bastidores do Scarpelli, que preocupam e muito a torcida alvinegra, porque nada está do jeito que foi planejado, pelo menos nada está do jeito que se imaginava lá no início da temporada. Como a gente falou aqui no nosso primeiro vídeo no canal Bate Pronto, o Figueirense parecia vir para uma temporada diferente, se não com um grande elenco, se não com grandes contratações e com um elenco com dúvidas em relação ao que ele poderia render, principalmente por conta da idade avançada. O Figueirense parecia começar a temporada em águas mais tranquilas, né? No que se dizia a formação de elenco, por exemplo. O Figueirense não teve aquele desespero para formar o elenco lá em dezembro, ou aquele apavoro para achar jogador aqui e ali, não. Muito diferente disso, logo que começou a pré-temporada, o elenco já estava formado, então parecia que seria algo um pouco mais tranquilo, apesar, como eu falei, destaco isso aqui desde o início da temporada, um elenco com uma idade muito avançada que poderia ter dificuldade para dar liga. Dito e feito, não rolou a primeira fase, aqueles primeiros 6 jogos foram muito abaixo do esperado, e o Figueira está jogando aí esse quadrangular da morte, né? Falando um pouquinho, de forma bem breve, sobre o que aconteceu no Campeonato Catarinense, algo que eu gosto de destacar, e falei muito disso lá no X, é que o Figueirense montou um elenco diferente, com novas opções, etc. Porém, jogadores que não estavam bem no ano passado, que não serviam para o time principal no ano passado, passaram a ser soluções. Isso fala muito sobre o que apresentou o Figueirense até aqui, né? Posso destacar alguns nomes: Kaique, Fabrício, Reifite, Felipe Santiago, Flávio, jogadores que não foram titulares durante a Série C do ano passado, que não foram unanimidades até então, e eles surgiram como peças para resolver esse ano, né? O Flávio foi titular em várias partidas, o Kaique é o titular, é o 9 do Figueirense, o Fabrício agora é o titular também, o Reifite é sempre a primeira opção, parece que todo jogo o Reifite tem que entrar para resolver, um jogador muito abaixo fisicamente, e o próprio Felipe Santiago, que ano passado foi até emprestado lá para o misto, e por não servir naquele elenco que já era fraco na temporada passada, que quase caiu para a Série D, foi por muito pouco que o Figueirense não caiu. E esses jogadores, é praticamente meio time, são presenças constantes, jogadores que seguem participando, que seguem sendo titulares muitas vezes, ou ao menos opções aí no segundo tempo para entrar. Então a gente já mostra que a montagem foi muito ruim. A gente pega a amostra de jogadores que ano passado, eu repito, num time que quase caiu para a Série D do Campeonato Brasileiro, já não serviam, não eram titulares, eram jogadores contestados pela torcida. Como eu disse, Kaique foi emprestado para o Volta Redonda, Fabrício, reserva, né? Muitas falhas na temporada, Felipe Santiago, emprestado, Flávio, reserva praticamente o tempo todo por falta de qualidade, e o Reifite, são jogadores que surgem como solução. Então acho que isso por si só mostra as falhas no elenco, as falhas na montagem para essa temporada, né? Fora situações absurdas, como eu falei várias vezes lá no X, o Yuri, atacante, que ano passado foi muito mal, mas muito mal em todos os jogos que participou, sem exceção, ele não ajudou em nenhuma partida, até fez um golzinho lá, mas no jogo que o Figueirense perdeu, e ele foi renovado o contrato dele por uma temporada. Aí a situação é tão absurda que parece que eles ficaram até constrangidos de renovar esse contrato, que meio que falaram, não, é porque ele estava lesionado, etc. Mas é um jogador que em fevereiro já está jogando, e eles renovaram até dezembro, não existia a necessidade de fazer esse contrato. E de novo, está entrando no Campeonato Catarinense muito mal, atrapalhado, pisando na bola, saiu cara a cara com o goleiro no último jogo do Figueirense, e não fez. Então é um jogador que não devia estar aqui, né? São muitos erros na montagem do elenco, passa por um elenco extremamente experiente, passando do ponto na questão da experiência. É importante ter jogadores, sim, com mais rodagem, mas foi demais, né? Foi acima do ponto. E muitos jogadores com histórico de lesão, e que o Figueira já começa essa temporada mostrando que o equívoco estava claro, né? Tem departamento médico cheio, tem jogadores que podem não estar no departamento médico, mas a gente já está com 1 mês e meio de temporada e eles ainda não conseguiram entrar no ritmo. Eu falo do Dudu, por exemplo, eu falo do Jorginho, alguns outros atletas, o Ezequiel,
que não conseguem entrar no ritmo necessário e o Campeonato Catarinense já foi, né? Até quando que a gente vai ficar esperando esse grande número de jogadores entrar em forma? Então, realmente, assim, a montagem de elenco acusou. Foi claramente mal montado, mal pensado, muita gente experiente, bons jogadores, a gente falou isso aqui várias vezes, que tem histórico de boa qualidade, porém, muito jogador com idade avançada, com retrospecto recente muito abaixo e com histórico de lesões. Claro que não ia dar certo, era óbvio isso, né? Eu falo aqui de novo, repito, desde o primeiro vídeo, eu exalto que o Figueirense tinha uma média de idade muito avançada e não deu outra. O Figueira está eliminado do Catarinense. E aí a gente puxa já no primeiro assunto do extracampo, né? O Figueirense demitiu o Vaguinho Dias, decisão acertadíssima, na minha opinião, acho que nenhuma contestação, várias informações de bastidores que ele perdeu o grupo claramente não confiava mais no Vaguinho e os resultados não apareciam mesmo, então não tinha como manter. Porém, o Figueirense dobrou a aposta no Kaminski, né? Um diretor de futebol que no ano passado, eu exalto isso também lá no X desde o ano passado, o Kaminski não fez boas contratações. Desde que chegou, ele não elevou o padrão do Figueirense, pelo contrário, né, as contratações do ano passado foram muito ruins. Eu falo do Ramon, eu falo do Douglas Vacelar, que foi reserva a temporada passada inteira, Longini, que chegou machucado e não jogou, Wesley Costa, que agora até parece estar jogando um pouquinho, mas num nível muito abaixo de quadrangular do Catarinense, porém foi uma contratação ruim, que falaram que chegou com o nível de Libertadores, e não fazia o menor sentido. Mascarenhas, um lateral esquerdo bem razoável, né, que foi titular, mas porque não tinha outro, né, o Figueirense perdeu o Samuel, o Leonan estava machucado e o Mascarenhas teve que jogar, não tinha outro, né, e se o Leonan tivesse inteiro era melhor que ele, claramente, né. Fora outras contratações, então, que foram chegando durante a temporada passada e que não agregaram em nada. Então, um diretor que já fez um trabalho muito ruim ano passado, que vem de um histórico de não ter grandes trabalhos, e ele segue prestigiado mesmo esse ano, mais uma vez mostrando que não fez um bom trabalho. Então o Figueira está dobrando a aposta num profissional, nada contra, né? Parece um cara legal, até ambicioso, fala que o Figueirense tem que ser grande, etc. Mas que não faz um bom trabalho e que segue prestigiado no clube. O Vaguinho saiu e, na minha visão, deveria ter saído junto, porque realmente não entregou o que se esperava dele, a montagem foi muito ruim. Tanto é que o Figueirense vai ter que remontar para a Série C, gente. Não tenho esperança de que com esse grupo, o Zanardi vai arrumar, etc. Não, vai ter que remontar. Tem boas coisas que se pode aproveitar, tem jogadores que podem ser úteis sim numa Série C de Campeonato Brasileiro, o meio campo, por exemplo, acho que teve boas contratações até, não dá para errar em tudo, mas a média foi muito ruim. E vai ter que remontar, vai ter que gastar mais para fazer um time no mínimo competitivo se quiser pelo menos se manter na Série C do Campeonato Brasileiro, porque a realidade atual é essa, né? Não vamos iludir ninguém aqui falando que o Figueirense vai entrar para brigar, para subir, não sei o quê, não, a realidade atual não é essa. O Figueirense entra, a princípio, na Série C para lutar para não cair, como foi nas últimas temporadas. Então não é surpresa nenhuma, não é absurdo eu falar isso agora. A realidade atual é essa. Pode ser daqui a 2 meses que eles montem um novo time, chegue 11 jogadores, mude tudo e o Zanardi encaixe, ok. Mas a realidade atual é de um time que vai entrar para brigar para não cair no Campeonato Catarinense da Série... Não, desculpa, no Campeonato Brasileiro da Série C. Não tem volta, vai ser assim e o Figueira precisa reforçar. Tem esses 4 jogos aí, eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira, antes do jogo com o Marcílio Dias, tem 4 jogos para tentar se salvar no Campeonato Catarinense. Vamos falar do patamar de cima, né, da diretoria. Chegou a hora de aparecer, né? Eu, nas últimas semanas, estava aguardando para fazer esse vídeo justamente para a gente ter as notícias completas, né? Porque tudo foi acontecendo aos poucos. Foi carta de exclusividade com o comprador de SAF, foi entrevista do Franzoni, foi carta do Conselho Deliberativo, e aí surgiu a entrevista do Paulo Prisco na CBN Diário, algo que eu gostaria de retratar nesse vídeo. Por isso demorou tanto, porque eu queria ter o pacote completo, todo mundo falou, todo mundo se pronunciou, todos os poderes constituídos do Figueirense. Então eu falo do presidente do Conselho da SAF, presidente do Conselho Deliberativo por meio de carta, o Rafael Franzoni, que é o diretor executivo ali da SAF. Então todo mundo falou nas últimas semanas, mas a grande verdade, vamos ser justos, é que ninguém falou nada que desse esperança aí para o torcedor alvinegro, né? Vamos lá, começando com uma breve avaliação dessa gestão. Essa gestão pega o clube em 2020, entregue pelo Chiquinho de Assis depois daquele desespero, daquele assalto realmente ao Figueirense que foi a Elephant. E eles são corajosos, a gente tem que dar esse mérito, né? Não é todo mundo que pegaria o time naquele momento. E eles assumem o Figueirense em 2020, na Série B do Campeonato Brasileiro, com um orçamento ainda de Série B. Vamos deixar claro, quando o Figueirense é rebaixado no ano de 2020, ali o Figueirense ele tinha um orçamento suscetível, né? Claro, de Série B do Brasileiro. Não foi assim, pegaram um time com um orçamento que não deu para disputar a Série B. Deu.
não era um orçamento de acesso, obviamente, mas daria para ter se mantido com a folha salarial daquele ano. E pegam um time que vinha disputando o Campeonato Catarinense de uma forma regular ali, sempre lutando pelo título. Vamos deixar claro, com a Elephant, aquele tragédia que foi a Elephant, o Figueirense em 2018 é campeão catarinense, em 2019 ele cai na semifinal para uma Chapecoense que era muito forte. Então o Figueirense faz 2 campeonatos catarinenses aceitáveis, de um bom nível, com a Elephant, né? Que foi um desastre fora de campo, a gente não tem que passar pano, obviamente foi a pior parte da história do nosso clube. Mas, dentro de campo, campeonatos catarinenses, um título e uma semifinal. Semifinal essa que a atual gestão só foi uma vez em 7 campeonatos, né? Então a gente já vê como é fraca a administração Paulo Prisco, Lages, no quesito dentro de campo, né? O Figueirense é uma situação desesperadora, realmente. São 7 campeonatos estaduais desde que eles chegaram, 2020, 21, 22, 23, 24, 25 e agora 26. E o Figueirense chegou uma vez na semifinal, e foi só. E uma semifinal ali que chegou também porque o cruzamento ajudou, não foi lá um grande trabalho, tanto é que ele é eliminado pelo Camboriú, né? Então não é uma grande eliminação. Aliás, o Figueirense, desde a chegada de Paulo Prisco Lages, é eliminado por Juventus de Jaraguá do Sul, que hoje nem na Série A do Campeonato Catarinense está, é eliminado pelo Hercílio Luz, que hoje nem na Série A do Catarinense está, é eliminado pelo Camboriú, que no ano seguinte foi rebaixado para a Série B do Campeonato Catarinense, e é eliminado pelo Barra, que até então nem divisão tinha, de uma forma absolutamente vexatória no estádio Orlando Scarpelli. 4 times de nível muito baixo. E esse ano não teve enfrentamentos diretos, né, porque eles nem sequer conseguiram passar para a segunda fase. O Figueirense é eliminado por Santa Catarina, um time da 4ª divisão nacional, e o Barra, que é da Série C, mas que ainda tem um orçamento bem abaixo do Figueira. Então, são campeonatos muito ruins e que não se pode justificar. O Paulo Prisco, na CBN Diário, falou em Olerite, de novo a desculpa do Olerite, mas, gente, Barra, Juventus, Hercílio Luz e o Camboriú não tinham olerites maiores que o Figueirense. Não caiam nesse papo, não se deixem enganar pela questão financeira apenas. Óbvio, o Figueirense tem uma dívida histórica muito complicada de gerir, porém, separando o futebol especificamente, o dinheiro que se tem para fazer futebol no Figueirense nos últimos 7 anos era, sim, totalmente possível de fazer campeonatos catarinenses melhores. Não estou cobrando título aqui, não acho que talvez tenha que ter sido campeão 7 vezes, não é isso, longe disso. Porém, times com orçamento muito menor chegaram até na final, o Camboriú bateu final. Não vamos esquecer disso. Esse ano vai para a final Barra ou Camboriú de novo. Um desses times jogará a final e eles têm orçamento muito menores que o Figueirense. O Brusque, dos 7 anos que o Figueirense disputou Campeonato Catarinense com essa gestão terrível, o Brusque chegou a 6 semifinais e o Figueirense chegou a 1. E o Brusque não tem, tirando os anos que estava na Série B, obviamente, ele não tem orçamentos maiores que o Figueirense. O Brusque, ano passado, com um orçamento menor do que o Figueirense, classificou para a Série C do Campeonato Brasileiro, né, para a segunda fase, e quase, por uma questão de minutos ali, ele não sobe de novo a Série B. Repito, com um orçamento menor do que o Figueirense. Então, a gestão dentro de campo é inexplicável, é inaceitável. Qualquer justificativa é meramente desculpa para incompetência. Não foi feito um trabalho correto no futebol, né? E eu estou falando de novo, apenas do futebol com o orçamento que o Figueirense tinha disponível para o futebol. Eu não estou falando aqui de que, mas tinha uma dívida, etc. Não, mas eu pego a folha salarial do Figueirense ano a ano e repito para vocês, era totalmente possível fazer muito mais e melhor. Na própria Série C do Campeonato Brasileiro, eu já fiz esse estudo, já falei dele aqui e já mostrei ele no meu X. O Figueirense na Série C do Brasileiro, durante os 6 anos que ele disputou, 5 anos, perdão, que ele disputou de Série C do Campeonato Brasileiro, foram 40 classificados à segunda fase, e desses 40, pelo menos 22 clubes tinham orçamentos menores ou iguais ao do Figueirense. É metade dos times. Então, metade das equipes que passaram à segunda fase tinham orçamentos menores, bem menores em alguns casos, como o Floresta no ano passado, ou iguais ao do Figueirense. Volta Redonda também já se classificou com um orçamento que era metade do Figueira, e o Figueirense só classificou uma vez com o Júnior Rocha, né? Uma classificação em 5 edições, com orçamento igual ou maior de muitos classificados. Então, é uma gestão pífia no futebol. Essa é a palavra, não existe qualquer desculpa, não existe qualquer justificativa que o torcedor caia, que aceite o mínimo. O Figueirense não classifica na Série C, o Figueirense disputa para não cair no Campeonato Catarinense, que tem um orçamento baixíssimo, e o Figueirense na Copa Santa Catarina, várias vezes, ano passado foi campeão, mas várias vezes contra times semi-amadores, e essa é a palavra, a Copa Santa Catarina, por muitas vezes, times semi-amadores disputam, o Figueira nem sequer chegou em semifinal, em final, então
É uma gestão pífia no futebol, vergonhosa, e quem vai para o microfone justificar com o Olerite, ele quer enganar o torcedor. A gente precisa ser sincero, alguém tem que falar a verdade nisso, porque a gente sabe que os jornalistas que eles vão lá não vão perguntar como foi, de novo aconteceu. São perguntas, né, ali, chapa branca, etc. Pois é. Então alguém tem que falar, alguém tem que se posicionar, né? O Figueirense tem um desempenho no futebol vergonhoso e abaixo do dinheiro que estão gastando. Um dado muito claro, o Paulo Prisco falou isso claramente no debate diário. Desde que eles assumiram a gestão, eles têm dívida de 4 milhões com o Atlético Paranaense, 2,5 milhões com o José Carlos Lages, empréstimos avalizados pelo Paulo Prisco com o Banco Bradesco, ele falou isso claramente no debate diário, e, mais do que isso, a Clave, que entra no Figueirense no ano de 2023, no final de 2023, a Clave entra no Figueirense, depois daquele ano terrível de quase rebaixamento, o MAC, perdão, faltou o nome, o MAC e o Henrique Ambrangini entram ali no final de 2023 para montar o elenco de 24 e ficam mais ou menos até o meio de 2025, então a gente fala aí de 1 ano e meio, 2 anos no máximo de Clave, e a dívida com a Clave é de mais de 30 milhões de reais. Então a gente está falando de um time que em 2 anos teve 30 milhões de reais para investir em empréstimos ponte feitos pela Clave, e aí estão falando que faltou dinheiro, que não sei... Gente, não tem nada disso, esqueçam. Olerite é desculpa para fracasso. Não foi dinheiro que fez o Figueirense chegar nessa situação dentro de campo, que eu falo. Claro, fora de campo, recuperação judicial, tudo isso que atrasou, a gente entende, é justo e é complicada realmente a situação que eles pegaram o Figueira. Mas dentro de campo, mesmo com o orçamento que se tinha, era possível ter feito, sim, muito mais. Indo para a parte final do vídeo, vamos falar sobre a lamentável, né? Péssima entrevista do presidente do Conselho da SAF no debate diário, na CBN, entrevista que ocorreu hoje, eu estou gravando um pouco depois da entrevista, né? Algumas horas depois da entrevista do Paulo Prisco Paraíso ao debate diário da CBN, e assim, uma entrevista muito ruim, né? Vamos ser sinceros, assim, eu separei alguns pontos, até por isso estou gravando de óculos hoje para eu não perder nada, alguns pontos que foram infelizmente lamentáveis, né? Vamos lá, o primeiro de todos, na minha opinião, gravíssimo. Eu acredito que ninguém que se diz torcedor do Figueirense poderia ter essa tranquilidade de chegar numa rádio e falar abertamente, eu tentei fechar o clube em 2020. O Paulo Prisco fez isso, ele falou claramente com todas as letras no debate diário que ele queria ter fechado o Figueirense em 2020, ele queria ter declarado falência e fechado a instituição centenária, que até então não era centenária ainda, né? Foi centenário ali em 2021, ele queria ter fechado o clube, fechado as atividades, deixado o Figueirense ser rebaixado para a última divisão do Campeonato Brasileiro, para a última divisão do Campeonato Catarinense e começado tudo. E vamos lá, a gente não está falando de um presidente que pegou o Figueirense e ali tentou 2 anos, não deu certo, bom, a gente não vai ter jeito, não. Eles pegaram o Figueirense em 2019, ele já queria rebaixar o Figueirense em 2020. Em menos de 1 ano, eles já estavam loucos para rebaixar o Figueirense. Gente, essa fala é gravíssima, é inaceitável a gente aceitar isso. Não tem como. É alguém que claramente falou, eu entendo as dificuldades, tudo era difícil, mas assim, não foi aquela questão de, não, gente, ele tentou tudo, eles tentaram empréstimo, eles tentaram parceria, não deu, vamos ter que rebaixar. Não, era um Figueirense em 2020 que nem sequer estava na Série C ainda. Era um Figueirense com orçamento de Série B. E eles já estavam pensando em rebaixar o clube. Isso para mim é uma fala gravíssima, é algo que deveria ter sido contestado pelos jornalistas que lá estavam fazendo o papel de jornalista, e não de amigo ou de parceiro, não, de jornalista, perguntar, opa, mas espera aí, você está falando de um Figueirense de Série C do Campeonato Brasileiro, de Série B do Campeonato Brasileiro, com orçamento de Série B, e vocês já querem rebaixar, como assim? Calma, né? Não teve o tempo para resolver. Então, essa fala para mim é gravíssima, é estarrecedora, acredito que ela é clara, né? Ela mostra o nível de dirigente que tem hoje no Figueirense. Um dirigente que não está preparado para os desafios, que são muitos, que são muito grandes, e que ele tem razão quando fala que o grande montante da dívida não foi criado por eles, ele está certo. O grande montante da dívida do Figueirense é criado por Wilfredo Brillinger, primeiro, é quem dá o maior salto, Elefant depois, e agora a gestão atual, que também faz uma dívida muito grande. Mas, puxado lá atrás pela gestão Wilfredo, Elefant e agora a gestão atual. Isso ele tem razão. Porém, em menos de 1 ano de clube, sem nem sequer tentar alternativa, já querer rebaixá-lo, eu acho que é muito grave e mostra bastante porque o Figueirense está na situação que está hoje, né? Não surpreende. Outro ponto muito importante da entrevista. O Paulo Prisco Paraíso deixou claro, ele deixa claro, falou claramente isso aos jornalistas presentes, que ele ficará na gestão mesmo se a SAF for vendida pelo plano atual. E aí a gente entende por que fizeram um contrato de exclusividade, né? Eu falei várias vezes no meu X, fizeram um contrato de exclusividade
Porque eles não querem largar o osso, gente, eles não querem sair da gestão. Paulo até fala num tom meio de, não, fiquem tranquilos, vai ter gente da cidade tocando o clube, né? Vai dar tudo certo, a gente daqui... Mas eles ainda não entenderam que a gente não quer essa gente daqui que está tocando o clube atualmente. E eu falo essa gente não de forma pejorativa, pelo amor de Deus, mas pessoas que não estão tocando o Figueirense de forma adequada. O Figueirense que está sangrando há 6, 7 anos e ninguém consegue ter a solução. Então ele claramente afirma, gente, não, teremos a entrada de capital, mas quem vai continuar tocando o clube por um bom tempo são as mesmas pessoas que estão tocando hoje. E o Figueirense, como eu já falei no vídeo, recebeu 30 milhões da Clave, recebeu 4 milhões do Atlético Paranaense, recebeu 2,5 milhões de José Carlos Lages, ou seja, entrou muito dinheiro no Scarpelli e o Figueirense piora ano após ano. E de novo, me parece que essa nova empresa chegará, aportará dinheiro, mas as mesmas pessoas continuarão tocando o clube pelo menos por um tempo. Então mostra por que foi feita a exclusividade e o problema que a gente vai ter nas mãos. De novo, né, segundo o Paulo Prisco e também o Franzoni, não apareceram outras propostas, apesar de o Edson Silva ter falado claramente que ele, né, ter mandado uma carta, que ele fez uma proposta. Se é boa ou não, eu não cheguei, eu não tenho essa proposta, não sei como avaliar, mas eles deixaram claro que eles continuarão à frente da SAF do Figueirense, pelo menos por um período, que é um interesse do investidor que tenham pessoas da cidade tocando o Figueirense. Então, gente, foi uma entrevista muito de pouca produtividade, de poucas novidades e preocupante, né? Preocupante porque a gente vê que a mesma galera vai continuar ali recebendo muito dinheiro com a mesma incompetência que tem tido nos últimos 6, 7 anos para tocar o futebol. E às vezes parece muito raso, né? A gente falar apenas do futebol, mas é apenas o futebol. Gente, não, se o Figueirense tivesse tido resultados esportivos melhores, se ele estivesse numa Série B, talvez galgando uma posição numa Série A, se ele estivesse disputando Copa do Brasil, certamente aquele orçamento já teria feito a diferença e o buraco não seria tão embaixo como está hoje. Então, o desempenho de campo no futebol ele é extremamente importante, pelo óbvio, né, porque é um time de futebol, mas também pela questão de receita. Os 30 milhões da Clave que o Figueirense recebeu aí, que são dívidas hoje, se tivesse na Série B, receberia isso da Liga e receberia muito mais. É só ver quanto que entrou ali do lado do Avaí, né? Foram muitos milhões também mal utilizados, mas receberia muitos milhões. E continuaria, talvez, nessa mesma dificuldade, porque a dívida é muito grande, porém com aportes da CBF, das televisões, muito maiores do que numa Série C. Então, não tenho dúvida, o resultado de campo era importante ter sido conseguido, e não foi, porque por péssima gestão, por péssima administração, por gestões errôneas no futebol, de contratações duvidosas dentro e fora de campo. Eu já falei aqui, né, o Marco Aurélio Cunha é um grande profissional, uma história no futebol brasileiro muito bonita mesmo, tem todos os méritos, mas não era profissional para a Série C do Campeonato Brasileiro, não conhece mercado. A gente falou de Cristóvão, o Figueirense foi trazer o Cristóvão Borges para ser treinador, não conhece o mercado. O Figueirense foi trazer aprendizes, como foi na Série B, que eles falam muito de orçamento, etc. Mas eles não lembram que deixaram o Elano por mais de 20 rodadas, tendo um desempenho pífio, um dos piores desempenhos como treinador da história do clube, e não trocaram. Então, assim, gente, não caiam no papo de dinheiro, não caiam nesse papo. O Figueirense precisa de uma nova gestão, precisa de novidade, precisa de pessoas novas, precisa de reoxigenar. E eu repito sempre, ser da cidade não é atestado de competência. O Avaí, aqui do lado, nosso co-irmão, ele tem pessoas da cidade durante toda a sua história. E ele tem uma dívida de 200 milhões e vai precisar vender para a SAF também. O Figueirense, as grandes dívidas, a maior dívida da história do Figueirense é feita pelo Wilfredo Brillinger, supostamente torcedor do Figueirense, da cidade. Então, ser da cidade não é atestado de competência, não caiam nesse papo que muitas vezes a mídia tenta fazer a gente engolir. E não é porque só a Elephant, né, que foram os forasteiros e que foi um desastre realmente, mas trazidos por pessoas da cidade e avalizados também, é importante dizer isso, que ser daqui de Florianópolis é atestado de competência, porque não é, nunca foi e continua não sendo. Né? Atestado de competência é você ter competência, você ter boa gestão, como teve o Paulo Prisco lá na primeira década do século, indiscutivelmente, mas não tem mais. Então o Figueirense precisa renovar, precisa de novas pessoas, de novas mentes, porém, já falei várias vezes, vai ser difícil, eles não querem largar o osso lá do estádio Orlando Scarpelli. Outra questão, o Paulo Prisco falou claramente no debate diário que quem quiser conversar com ele, quem quiser esclarecimentos, ele vai atender no Orlando Scarpelli. Então eu clamo aqui, você torcedor, eu também quero um horário lá com o Paulo Prisco, espero que o Figueirense divulgue como é que isso vai ser feito, porque ele falou claramente ao responder um ouvinte, ele está aberto a receber torcedores no Orlando Scarpelli. Eu aguardo.
quando o Figueirense divulgar como vai ser feito, eu quero estar lá, vou sim apresentar os meus pontos e quero ouvir do Paulo Prisco, diretamente do Paulo Prisco, não de intermediários, qual o plano para o Figueirense no futuro. Eu duvido que isso vai acontecer, não sei vocês. E pra gente fechar esse vídeo, falar um pouquinho do Conselho Deliberativo, que é quem tem o poder nas mãos. Tá na mão de vocês, gente. O torcedor já fez seu protesto na frente do Scarpelli. Supostamente o Conselho vai enviar uma carta para destituir o Conselho da SAF, tomara que isso seja atendido, ou pelo menos apreciado. E quem sabe, né? O Conselho, que é dito por muitos como decorativo, como um conselho que pouco faz pelo Figueirense, tá com a faca e o queijo na mão para tentar fazer algo diferente. A chance é agora, porque não caiam nesse papo. A empresa que está vindo não irá tirar os atuais mandatários do clube. É apenas mais dinheiro entrando para as mesmas pessoas tocarem. Então vocês têm a faca e o queijo na mão. Façam o melhor pelo Figueirense, se reúnam, discutam todo e qualquer contrato que chegar ao Rolando Scarpelli, todo e qualquer contrato, sem exclusividade para apenas um grupo. É importante que isso seja feito. Para quem sabe, nos próximos anos, o Figueirense tem algum tipo de esperança, né? Hoje, a gente pode discutir o nosso clube, discutir o futuro do Figueirense. Amanhã, talvez ele nem exista se continuar na mão das mesmas pessoas. É isso, gente. Infelizmente, não é um vídeo muito feliz do que a gente quer sempre falar, que é dentro de campo, que é o Figueira, que é um time próspero, que possa subir, que possa encantar as multidões. Isso, infelizmente, não tem acontecido. A realidade do torcedor alvinegro é muito mais dura. Ano após ano isso se repete. E se repete, a constante é sempre a mesma. A gestão é a mesma desde 2020. As pessoas que mandam são as mesmas desde 2020. Isso não vai mudar. Não adianta pôr muito dinheiro na mão de incompetente, porque esse dinheiro vai ser igual água numa chapa quente, que é como tem sido no Figueirense. Joga ali, evapora, gasta rápido, gasta mal, e o Figueira continua na mesma. Espero que no próximo vídeo a gente tenha notícias melhores e quem sabe um Figueirense mais promissor ainda no ano de 2026. Dá para fazer, basta querer, basta que os poderes constituídos do Figueirense se unam em prol da causa, que é fazer o Figueirense mais forte. Valeu, gente! A gente aparece por aí quando tiver mais coisa para comentar, quem sabe quando o Figueira pelo menos escape desse quadrangular terrível do rebaixamento. Valeu, Jadson, valeu, galera do canal Bate Pronto, tamo junto, avante Figueirense! Avante Figueirense, pra frente furacão, Simbora esquadrão de aço, és o tesouro do meu coração.